sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. São Jorge glorioso, defendei-me com o vosso escudo, protegei-me com vossas forças das maldades desse mundo. Jesus Cristo, resguardai-nos. Virgem Maria, põe teu manto em nós, armas de fogo não nos alcancem, inimigos não nos enxerguem. Tendo mãos, não nos peguem, tendo olhos, não nos vejam, facas e lanças não nos atinjam, cordas e correntes não nos prendam. E Deus, ó Deus, e Deus, ó Deus, nos guarde dos males. Amém, amém. E Deus, laralaia, e Deus, ó Deus, nos guarde dos males. Amém, amém. E Deus, laralaia, ó Deus, nos guarde por toda a vida. Amém, amém. São Jorge, guerreiro que nunca descansa, guardai-nos da maldade, renova em nós a esperança. E Deus, ó Deus, e Deus, ó Deus, nos guarde por toda a vida. Amém, amém.
que honra nossa benzedeira estar aqui. Olha, muito obrigada e muito obrigada a todos, né, pela presença. Mas eu fui participar do benzimento final e pensei assim, eu vou abrir com a música de São Jorge, em homenagem a tudo que vocês passaram aqui, né? E você falou uma coisa ali, né, que eu pensei assim, eu vou falar isso em todas as minhas apresentações. Eu estou aqui de todo o meu coração, com todo o amor para fazer o meu trabalho. Você gostando ou não de mim, o que você sente é seu. E você leva para você o que não for bom ou o que for bom, tudo que você me desejar é seu. De volta, em dobro, todo o amor, todo o carinho, todo o respeito. E o mesmo que eu desejar a vocês também eu receberei. Então é uma troca e eu adorei aquilo que você ensinou. Que é uma forma da gente ser justo, não é? Então que a justiça seja feita. Estou aqui com todo o amor do meu coração e com toda a minha verdade. Quando eu disse ao rapaz, não me filme porque eu desconecto na hora, eu não consigo trabalhar diferente. Porque o meu coração não trabalha para os homens, trabalha para o bem, para todos que estão aqui encarnados e desencarnados. E eu não dou conta de cantar com alguém me filmando, assim. Nós temos uma transmissão aqui e eu desconecto na hora, não dou conta, gente, me perdoa, tá? Não é chatice, é o jeito de trabalhar mesmo. E eu sou, sim, sincera. Quem me conhece sabe que... Mas estou aqui muito feliz, né? Adorei, passei a boa parte da tarde aqui, visitei todos os estandes, conversei com muitas pessoas, recebi muitos abraços, me conectei com a energia aqui da benzeção, mesmo não estando aqui, mas ouvindo aqui do lado. E é uma bênção, né? Deus coloca a gente onde a gente precisa, não é? Tem gente que saiu lá de São Paulo para estar aqui nessa feira agora. Falou, mas o que eu vim fazer aqui? Não se pergunte, só venha, não é? E estamos aqui com muita alegria e que a gente possa, né, fazer esse fechamento de uma forma tão grandiosa como foram os outros eventos, para que vocês não tenham nenhuma perda, né? Que seja pelo menos do mesmo jeito e não pior, né? Porque vale a pena vocês terem esperado. Então, boa noite, Alex, seja bem-vindo. Namastê. Gente, vocês não responderam direito. Eu vou tentar de novo. Namastê. Namastê. Os amigos de casa, nós estamos na cidade de Vila Velha, né, no Espírito Santo. Hoje, dia 29 de setembro de 2024. E nós estamos participando da 6ª edição da Feira Holística Capixaba, né? A maior feira holística do Espírito Santo. A gente fala isso com gosto, né, Karine? Então, gente, eu estou muito feliz também de estar aqui. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. Nós pedimos licença a toda a espiritualidade que dirige as atividades desse ambiente. Nós estamos num ambiente um pouco diferente do que normalmente nós nos apresentamos, que são as casas espíritas, mas da mesma forma viemos em nome do Cristo. Daqui não levaremos nada além daquilo que nos for ofertado, das alegrias e dos aprendizados que nós obtivermos aqui nessa noite. Convidamos a toda a espiritualidade que se faz presente, que permaneça conosco, em nome do Cristo, com esse propósito de vibrarmos na luz de Jesus, com respeito, merecido por todos. Agradecemos aos espíritos responsáveis pela segurança desse ambiente, agradecemos por todo o cerco de luz em torno de nós. Quando eu digo de nós, é de todo esse evento. E pedimos que reforcem essa vigilância para que nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, cause qualquer prejuízo para o que a espiritualidade planejou bem antes de nós aqui chegarmos. Sou filho de Deus.
e herdeiro da criação. O amor, divina luz, fulgura em mim. Meus pensamentos renovam-me em ação incessante. Eu cresço para a perfeição com o meu trabalho de cada dia. Eu respiro em comunhão com a vida infinita. Eu vivo entre pais e irmãos, no silêncio e na atividade. Valho-me do discernimento para encontrar a verdade pela porta do bem. Estou aprendendo a encontrar a infinita sabedoria em todas as situações, seres e coisas do meu caminho. Minha vontade é a minha bússola no mar da experiência. Procuro no próximo a melhor parte. Esqueço todo o mal. Recebo as dificuldades como lições. Transformo-me naquilo que imagino. Reconheço que devo render culto à providência divina, servindo aos outros. A alegria é o meu clima. A confiança é o meu processo de realizar. Teço indivíduos laços para a materialização dos meus desejos. Todas as criaturas me ensinam o mais belo e útil. Agir para bem fazer é a minha obrigação incessante. Em Deus, tudo eu posso. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Obrigada. Dizem que a música chega onde nada mais alcança. E tem um outro ditado que fala que depois do silêncio, a música é a melhor das orações. Então hoje nós vamos unir dois assuntos. A música, propriamente presente aqui, né? Vocês já estão sentindo. E queremos aproveitar o ambiente da feira holística para refletir sobre o silêncio. Esse primeiro texto, que eu fiz a leitura, na verdade, né, ele não é meu. É uma psicografia de Chico Xavier, consta do livro chamado Falando à Terra, é o capítulo 38. O companheiro espiritual que ditou a mensagem chama-se Múcio Teixeira. E a mensagem chama-se Meditação. E a gente sabe que o silêncio é a base de toda e qualquer meditação. Então nós estamos unindo aqui a força da meditação com o poder da música. Sempre pensando que nós estamos aqui nos propósitos do bem, né? Porque tem gente aí gastando energia mental danada para produzir energia que vai voltar para ela e vai trazer muito prejuízo, né? Mesmo a gente tendo consciência disso, muitas vezes a gente paga o preço. Mas nós estamos nos referindo à meditação direcionada para o bem, da mesma forma que as canções que estimulam a nossa caminhada na direção da luz. Nós temos um hábito, né, para quem não nos conhece, nesse formato de evangelho musical, nós escolhemos um texto e a gente vai conversando sobre esse texto, lógico que recheado com as canções, né, da Elizabeth. E para a noite de hoje, nós titulamos esse evento aqui, da nossa parte, como A Voz Íntima, em homenagem a vocês, né? E, de certa forma, como um gesto de agradecimento pela oportunidade que vocês
estão nos oferecendo. E a mensagem da noite, ela é assinada pelo Espírito Emmanuel, chama-se Na Meditação. A primeira, meditação. E essa que, doravante, a palavra bonita que eu falei agora, da agora para frente, é porque eu falo o goianês. Vocês entendem bem o goianês aqui também? Então eu vou continuar. Se precisar de traduzir alguma coisa, vocês pedem para Elizabeth. Eu? Capítulo 168 do livro Caminho, Verdade e Vida. Na Meditação. Livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel começa fazendo uma citação do Evangelho de Marcos, o 32º versículo do capítulo 6. E lá Marcos contou o seguinte: e foram sós num barco para um lugar deserto. A meditação, né, nós podemos usar hoje essa palavra com toda tranquilidade, era uma prática corriqueira do Cristo. Então, quando Marcos conta aqui, né, e foram sós num barco para um lugar deserto, eles foram buscar uma forma de mergulharem na própria consciência, se afastando um tiquinho daquela turbulência da Palestina do século I, para realinharem os propósitos do Cristo e daqueles que nós chamamos de discípulos de apóstolos. Olha a importância da reflexão no nosso proceder. Lá no livro de Provérbios, segundo versículo do capítulo 19, Salomão diz assim: onde não há ciência da alma, não há bem. E o que pelo ardimento dos pés é apressado, tropeçará. Onde não há ciência da alma, onde não há essa busca da compreensão de nós mesmos, e onde houver precipitação, haverão tropeços. Essa frase inicial é simplesmente para justificar a importância de um evento como esse, em primeiro plano, e de momentos como esse que nós estamos parando um pouquinho nessas pressas, nessas correrias da vida, para olhar para dentro de nós. Elizabeth cantou agorinha aqui, ó. Cada um de nós constrói a própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Dia desses, um amigo meu falou assim, que ele ouviu de alguém, acho que ele quis trazer autoria para ele, mas eu já vi que isso aí é corriqueiro. Ele falou assim, que contratou um menininho para fazer exercício para ele. Diz que esse menininho era bom demais, o menininho corre direitinho, sabe? Faz todos os alongamentos, tal, que tá uma maravilha. Aí eu pensei assim, eu vou ver com a Karine se ela faz umas meditação para mim. Quanto que ela cobra? Eu continuo lá nas minhas correrias, nas cabeças, com a confusão e tal. Ela mora aqui em Vila Velha, de frente para esse corgão aí, esse marzão de Deus. É muito mais fácil para ela meditar para mim. Será que dá certo isso, gente? Cada um de nós constrói a própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Eu te convido a entrar no barco da sua consciência nesse instante, aproveitar o embalo das canções e seguir para um lugar deserto aí dentro da sua alma. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades
saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, ó meu Deus. Ó, eu sei levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta, no final será tão bom. Não desisto de viver no mundo. Não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Minha direção é ser. Você vai ter que... Só um pouquinho, porque eu estou sem retorno. Aí, Gente, essa canção tem um potencial de levar a gente para um mergulho íntimo ou acontece só comigo? Sem dizer que automaticamente ela movimenta o nosso
organismo físico. Porque eu fico observando vocês aqui de frente, nós temos uma visão, de certa forma, privilegiada. Então, na hora que ela começa a cantar entre os acordes, a gente percebe as batidas de pés, às vezes o corpo balançando. Isso é ótimo, isso é uma conexão fantástica. Bom, Emmanuel ele continua agora com seus pensamentos relacionados a essa questão da passagem de Jesus com os apóstolos, né? Falando de nós. E ele diz assim: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Será que aqui no Espírito Santo acontece isso? A gente faz tanto e faz e desfaz, e faz e desfaz, que muitas vezes as nossas mãos, elas estão cansadas. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Eu estava caminhando ali pela feira, tentando vigiar Elizabeth, porque quando solta uma cigana dentro de um lugar daquele ali, gente de Deus, brincadeira, né? Mas eu estava observando, especialmente o irmão que estava cuidando das massagens, né? Levantava um, o outro já deitava imediatamente, levantava um, o outro deitava. Especialmente, né, com o toque ali nos pés, porque dói. Isso aqui é natural de todos nós. Os amigos espirituais nos conhecem. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Algumas que a gente nem tem noção que elas nos influenciam. Da mesma forma que muitas vezes nós ignoramos a influência que nós exercemos nas pessoas. Haja manjericão, né, dona Cris? Haja banho de manjericão para dar jeito nisso tudo. Tens o coração atormentado. A benzedeira também de vez em quando fica com o coração atormentado, gente. Nós somos gente. Mas ela já aprendeu que é dando que se recebe, né? Então compartilhando vai melhorando. É natural, diz Emmanuel. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Você se reconhece nesse texto de Emmanuel? Consegue perceber seu coração, seus olhos, as mãos, os pés, teus sentimentos? Tá com sede de paz? Bebe. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seus destinos, seu sorriso de menino,
às vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, toma conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho, verde planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. E fé. Essa canção é uma prece, né, gente? Essa música, eu falo que é daquelas que mexe com o nosso baúzinho da memória. Isso é bom. Eu lembro que na época da minha formatura de 2º grau, hoje eu sou proibido de cantar pela Elizabeth, sabe? Mas na época eu tinha autorização da minha professora para cantar. Ela resolveu que na missa de formatura a turma teria que cantar essa música. Gente, ainda bem que tinha um padre lá para perdoar. Eu queria dar um recado para os amigos aqui da nossa família do Evangelho de Amor, que é da nossa live, né? Que a Sheila Gama está aqui conosco, sensível igual uma flor, mais firme igual uma rocha. Só para vocês, e agradecida por todas as boas vibrações que vieram aí por meio dos pensamentos de vocês, tá? Continuem, tudo que é do bem é bem-vindo. Olha o convite de Emmanuel para mim, para você, para a espiritualidade que nos acompanha. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Essa viagem não precisa comprar passagem, nem arrumar a mala. Talvez o que você precisa é desarrumar a mala. Coragem. Esquece, diz ele, as fronteiras sociais, esquece os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Desprende disso. Você merece. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Às vezes a gente tem tantos sonhos de ir tão longe. E cada viagem dessa nós nos distanciamos mais de nós mesmos. Alguns de nós às vezes paramos e perguntamos assim, cadê eu? E a gente não se encontra, a gente está tão longe da gente mesmo. E a gente vai se entregando
às fronteiras sociais, aos controles domésticos, a essas incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, né? Aqueles problemas que macetam a nossa alma, as ideias inferiores, e a gente vai se permitindo que a nossa alma seja sequestrada. Haja manjericão. O espírito Albério está no livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro foi editado por André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. No primeiro capítulo, chama-se Estudando a Mediunidade. Então, uma fala desse amigo espiritual que diz assim, ó: procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir do imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Um dia eu sou da roça, não sei se vocês perceberam, né? Mas aí eu estava conversando com um senhorzinho lá que não teve a oportunidade de frequentar um banco escolar, mas a sabedoria derramava, sabe? Aí um dia ele falou assim para mim: Alex, quando você perceber o defeito em alguém, corre e conserta no você. Somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Afasta um pouco e mergulha em ti. Atenção para essa música agora, acho que todo mundo sabe. Um dia na areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço
tristonho, deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso, debaixo dos caracóis. Uma história debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Quero ouvir, hein? De novo. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Gente, essa mexeu, não mexeu? Lá fundo no baú, eu vi duas se desmanchando aqui. Eu não posso, porque se chorar não canta, né? Então eu tenho que ser forte, corajosa, né? Mas, ai meu Deus, também voltei. E você, Alex? É o coral Namastê. Gente, a espiritualidade tem uns equipamentos que a gente não sabe explicar que jeito, que eles conseguem captar a vibração, sabe? E quando vocês cantam desse jeito que vocês estão cantando aí, que é muito mais do que expressar um som vocal, né? Porque vai o coração junto, aí vira festa. Pode pedir. Cadê a pessoa que controla o ar? Já podia desligar, por gentileza? Se ficar quente demais, a gente vai ligando de novo. Gente, é porque ela tem muita dificuldade com a ventilação do ar-condicionado. E se ela tiver problema, eu vou ter que cantar. Mas é outra parte do programa, porque aí a gente... porque aí a gente pode fazer também uma reunião de desobsessão. Ela elogiou eu? Foi? Não vai sobrar nem o encarnado também. Muito bem. Quem aqui sabe meditar? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Fala assim, eu sei, eu sou bom nesse trem. Levanta a mão, doutor, eu sei que o senhor é especialista nisso. Assim, gente, quem não sabe, fala assim, eu não sei. Eu não tenho noção disso, não. Karina, você toma jeito, como é que você levanta a mão? Muito bem. É só uma pesquisa que eu gostaria de fazer. Muito obrigado aí pela participação. Daqui a pouco a gente volta no assunto. Emmanuel continua. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações do dia a dia. Convida Jesus para entrar no seu barquinho e junto com ele alinha seus pensamentos mais puros sobre as suas preocupações cotidianas.
Quais são as suas maiores preocupações? Só pensa. Ele, o Cristo, diz Emmanuel, te lavará a mente eivada de aflições. O Cristo te lavará a mente enfraquecida pelas aflições. Gente, nós temos amigos presentes aqui que coordenam um projeto. Coisa simples. Eles estão comprovando cientificamente, com método, com critério, com exames de laboratório, que o aumento da espiritualidade aumenta a saúde. Sabe de onde é esse povo? Aqui, de Vila Velha, ali, de Vitória. Então, isso que a gente está falando aqui, é o que os amigos espirituais estão contando para nós, há um esforço humano para trazer Deus de volta por meio da ciência. Esse encontro com o Cristo aqui, olha só, como diz Emmanuel, balsamizará as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, convites, conselhos saudáveis, intuições, inspirações. Sabe aquele problema que você acha que não tem mais jeito? Você fala, não, agora não tem mais jeito, acabou, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, já cheguei no fim da linha. Talvez está faltando exatamente esse mergulho na própria intimidade. E ele finaliza o momento falando assim, ó, olha a simplicidade, gente. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. A sua voz é a voz do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, que nós já sabemos que a mente do Cristo está alinhada com todas as palavras que estão descritas ali, tem uma fala que diz mais ou menos assim: eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Dá para escutar agora aqui o barulho da grama crescendo lá de fora. Um silêncio verbal extraordinário. Isso não garante o silêncio sublime da mente. Porque se nós tivéssemos um equipamento aqui, porque já existe, que nós pudéssemos conectar as mentes que aqui agora se encontram encarnadas, e ao mesmo tempo conectarmos nas caixas de som, talvez nós não conseguiríamos ficar aqui dentro. Haja manjericão. Gostei demais dessa fala da Dona Cris. Para finalizar o momento, gente, lembra da perguntinha quem sabe, quem não sabe meditar? Eu quero provar para vocês que todo mundo sabe. Inclusivamente eu, que afirmava não saber, até eu ler isso aqui. No livro Renúncia, livro preferido da Elizabeth, ditado por Emmanuel, capítulo 4, chamado Reencontro. Um diálogo entre Alcione e Beatriz. Alcione se dirige a Beatriz, Sheila, e diz assim: é preciso lançar a rega do silêncio e da paz à fogueira das lucubrações tormentosas, para que a nossa existência não se transforme em voraginoso inferno. Alex, mas vocês achou custoso essa fala aqui? Tem umas palavras diferentes do meu vocabulário, do goianês. Eu fui para o dicionário. Primeiro eu perguntei, o que significa lucubração? Ele falou, significa meditação. Lucubração significa meditação. Voraginoso significa assim, muito destrutivo, abismal. Então, olha, é preciso regar com silêncio, com paz, a fogueira das nossas meditações tormentosas, para que a nossa existência não se transforme num inferno abismal, destrutivo.
Todos nós meditamos. O problema é que a maioria, mesmo de forma inconsciente ou consciente, medita. Inferno. Tem gente que você olha para ela assim, um santo, uma santa, mas a mente está articulando aqui, que está aquele furacão assim, ó, meditando, lucubrando, será que fala o nome, professor? Está certo? Lucubrando. A minha assessoria do Eva, e por gentileza, me corrija aqui no particular, aqui, se eu estiver errado, para não falar coisa que não é verdade. Gente, todo mundo medita. Cabe a cada um de nós vigiarmos um pouco mais sobre o que está tomando conta da nossa casa mental, desse barco, usando a analogia proposta por Marcos no início. Para onde nós estamos navegando? Para o inferno voraginoso? Ou para um céu de luz? Para a doença? Ou para a saúde? Essa canção não é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma do que lhe vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo eternamente. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, teu colo.
Coral Namastê. Gente, eu estou cantando aqui sem olhar para o Alex, vocês viram, né? Porque ele deve estar pensando assim, onde ela tirou esse repertório? Porque eu não contei para ele. É ou não é? Você não está admirado? Eu estou gostando. Vocês estão achando bom, gente? Quando eu reencontrei a Elizabeth, nessa atual encarnação, ela estava preparando um álbum chamado Belíssimas Canções Brasileiras. E ela estava concluindo, me parece que ela já tinha até terminado a seleção do repertório. Eu não sei se foi só para me agradar, ela falou assim, ela me perguntou se eu queria sugerir que alguma canção fosse acrescentada. Adivinha qual foi a minha sugestão? Yolanda. E ela gravou, gente, eu quase morri do lado de lá. Aí eu pensei, se tinha uma Yolanda na vida dele, eu falava assim, grava ou não grava? Grava ou não grava? Não tinha. Às vezes a gente... pode ser, tem razão. Só não arruma confusão, não. Gente, às vezes a gente para e pensa assim, diante de todos esses recados que a espiritualidade nos traz, né, eu falo que o próprio Cristo, assim como outros líderes religiosos que estiveram entre nós, eles não passaram a mão na nossa cabeça, né, eles deixaram claro o que nós encontraríamos aqui, nesse mundo ainda em provas e expiações, mas também deixaram mais claro ainda a nossa capacidade de enfrentar e superar tudo aquilo que a vida nos apresentar. Então, quando o próprio Jesus disse, né, eu venci o mundo, vocês também vencerão. É lógico que antes de querer vencer o mundo lá fora, nós precisamos dar conta de nós, né? Esse poema que eu quero compartilhar com vocês aqui chama-se Meditando. Esse poema está no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro publicado por Chico Xavier, 1900 e bolinha, né? E o capítulo 54 chama-se Meditando. E o espírito que ditou esse poema não se identificou. Ele simplesmente assinou assim, um desconhecido. Vocês já são capazes de prever que se trata de um espírito de uma envergadura assim, muito acima da que nós nos encontramos agora. Quando eles não fazem a mínima questão, aliás, pelo contrário, fazem questão de não serem identificados. E ele contou um pedacinho da sua trajetória aqui em forma de poema, dizendo assim: eu fui daquelas almas que viveram, sem conhecer da terra os paraísos, que somente a amargura dos sorrisos pela noite das dores conheceram. Não que eu fosse infeliz e desditoso, pois fui também humano entre os humanos, e através dos meus dias, dos meus anos, se eu quisesse gozar, teria o gozo. É que ao sentir no âmago do peito a atitude do homem nessa vida, coração enganado, alma iludida, afastado do puro e do perfeito, o meu ser que sonhara a humanidade, qual um ramo de flores perfumosas, viu as almas tremeres desditosas sob o peso da própria iniquidade. E isolado nos grandes sofrimentos, de ser só na aspereza dos caminhos, encontrei o prazer pelos espinhos ao trilhar os carreiros dos tormentos. Pois no mundo pequeno da minha alma, quando em dor me envolvia e desventura, eu vislumbrava a luz brilhante e pura que me trazia a paz, bonança e calma. E finaliza dizendo assim: era a luz que me vinha da visão, de ver o Cristo amor entre cansaços, e tinha então o prazer de ver meus braços enlaçados na cruz da provação. Um desconhecido.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? A primeira vez que eu ouvi essa música, gente, fiquei uns 3 dias mais ou menos. Vocês pensaram aí? Pensa aí em 3 pessoas que você ama muito. Pensa rapidinho, só 3. Pensaram? Você está em qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro? Pois é. Pode prosseguir, Alex. Não precisa falar nada. Esqueci de mim. Essa é uma das teorias dos espíritos. Essa é uma das teorias dos espíritos que nos levam a entender por que muitos se emocionam com as músicas nos eventos. Eles falam que essa preocupação com tudo e com todos e menos conosco faz com que nós nos afastemos de nós, e num momento como esse, a música nos traz de volta. E o reencontro é tão bom, que nós não conseguimos conter as lágrimas, porque a gente estava com saudade da gente mesmo. Faz sentido isso para você? Então, vejamos aqui o que mais Emmanuel nos conta. Lembra que ele nos convidou para sentar com Jesus no barquinho da nossa alma, escutar a voz do Cristo
no silêncio dos nossos pensamentos, não foi? Oferece-lhe, diz ele, um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Gente, no meu goianês eu consigo entender essas coisas aqui de um jeito. Pode ser que nem seja assim, mas eu entendi que Emmanuel está falando que não basta só a pensação, não basta só a falação, é preciso a fazeção. Nós precisamos estar em contato com o Cristo, mas nós precisamos agir. O Criador, ele age por meio das criaturas. E é preciso entender como transformar essa meditação, essa lucubração. A minha assessoria didática, científica, geográfica me acionou aqui no WhatsApp dizendo que a palavra que eu falei estava correta. Eu estou de parabéns, eles me falaram aqui. Eu fiquei feliz, né? Lucubrando que eu falei, não foi? Falou que tem sim, tá certo. Muito obrigado. Eu tenho assessoria para tudo que vocês imaginam aqui nesse evangelho de amor. Gente, vocês não sabem o tanto que eu obedeço a essa Elizabeth. E, inclusive, eu mando nela, mas ela não me obedece. Mas eu não vou perder minha linha de raciocínio aqui, porque eu prestei atenção nesse tema aqui, porque eu preciso fazer umas modificações íntimas, sabe? Eu preciso sarar. O Dr. Raimundo está me dando umas aulas aí, eu preciso sarar, eu preciso melhorar essa questão do aumento da espiritualidade, para alinhar a jornada evolutiva. Então, é entender a lógica, gente. Por que eu, melhorando a qualidade dos meus pensamentos, e no caso da meditação, desse silêncio íntimo, isso favorece para que a minha vida se modifique para melhor? Encontrei uma resposta de Emmanuel aqui num livro chamado Pensamento e Vida, capítulo 1, O Espelho da Vida. O Emmanuel falou 3 frases lá, que me respondeu essa pergunta. Ele falou assim: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Aí eu falei assim, deixa eu entender o que esse Emmanuel está falando. Peraí. Eu tenho um coração que nós aprendemos a chamar de sede, casa dos sentimentos, que controla aí a emotividade. Eu me emociono em vários níveis. Essa emoção, esses sentimentos caminham na direção dos meus pensamentos. Eu penso, esses pensamentos eles caminham e se transformam em palavras, né? Geram ideias, essas ideias muitas vezes se convertem em palavras. Após as palavras vêm as atitudes, e a sequência disso é a minha vida. Eu lembrei que eu trabalhava isso com meus alunos num projeto chamado Escola da Vida. E a gente alinhava o raciocínio nessa mesma lógica. Cuida dos seus pensamentos, porque eles geram toda a sua vida. Mas eu descobri com a espiritualidade que tem um sentimento que precede. Então eu sinto, eu penso, eu falo, eu faço. Eu repito as ações e gero hábitos. Esse conjunto de hábitos forma o meu caráter. E esse caráter resulta na minha vida. Como é que eu faço para melhorar? Para saber se eu estou melhorando. Você sentiu. Você pensou. Você falou, eu vou fazer. Sabe aquela fala terrorista? Você conseguiu conter a sua ação. Melhorou um tiquinho. Vai meditar. Chama Jesus para dentro do barco. Você sentiu, você pensou. Você foi falar, você conseguiu manter a matraquinha fechada. Melhorou mais um pouquinho. Continua meditando. Olha como é que o perispírito vai limpando. Né, doutor? Você pensou,
Você sentiu, a hora que você pensou, você já começa a ter um autoquestionamento. Eu tenho domínio sobre os meus pensamentos, esse pensamento não é bom. Aí você começa a usar uma vassoura para varrer e separar aquilo que serve daquilo que não serve. E daqui a pouco você já começa a ter domínio dos seus pensamentos e automaticamente seus sentimentos também vão ser melhorados, porque é uma via de mão dupla. A emotividade plasma a ideia determina a palavra e a atitude que comandam as ações. E tudo dentro de uma lei de atração. Para e raciocina agora, faz um balanço do seu dia de hoje. O que preencheu mais os seus pensamentos? Coisa boa ou coisa que não é boa? E aí eu vou dizer uma coisa, talvez você vai até economizar o serviço da cartomante para saber seu futuro. Porque você vai entender que cada um de nós compõe a própria história. Você vai começar a observar o que você está gerando de sentimentos e pensamentos e, consequentemente, você vai saber o que te espera. E se isso for feito de forma adequada, vai dar trabalho para as farmácias sobreviver. Faz sentido isso, gente? Pensemos, então. Eu daria tudo para saber o que vocês vão pensar agora com essa canção. Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que meu amor pra muito longe foi, numa chuva que caiu. Ó gente, por favor, pra ela vai contar que o meu coração partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixam relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Vamos lá? Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixam relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Vai contar o que pensou? Mas vocês querem saber o que eu pensei? Às vezes eu estou cantando e pensando ou numa história ou em um caso, por incrível que pareça, isso acontece. E eu pensei aqui no Chico Xavier, quando alguém chegou para ele muito triste, muito desanimado, dizendo assim: minha vida não vai para frente. E eu estou muito triste, nada vai para frente.
Qual o conselho o Senhor me dá? Ele disse assim: às vezes está faltando na sua vida provocar sorrisos. Mais alguém quer falar o que pensou aí? Você? Diga. Eu compus uma poesia, ela se chama Namastê. Através da sua música, veio uma inspiração. Ó. É conexão, é tecnologia da alma, é sabedoria e luz que vem iluminar. A melodia da paz se instala no peito, uma flor se abre, me faz lembrar, tem que me amar. O encontro é como o sentimento mais puro e genuíno que minha alma pode encontrar. No barquinho, o silêncio faz morada, é nele que eu quero estar. A emoção se aflora e me faz pensar que é preciso ter ação para acontecer a fadição. Das boas intenções, de boas ações que aliviam o meu ser. Namastê é um estado de ser, onde nasce e plasma novas perspectivas de agradecer e fortalecer o meu viver. Gratidão me desabrocha do ter no coração o amor que invade a minha imensidão. Nossa! Esse pensou profundo. Parabéns, lindo, lindo, lindo. Aí, olha o tanto de sorriso que esse menino provocou, gente. Ó, tá salvo. Não, pode ir. Então, aí, outro, não, vai aí, Alex, só para eu escolher outra aqui. Aí, vamos ter que esperar um pouquinho. Ah, tem uma boa aqui. Nem eu sei o que eu vou cantar hoje, gente. Foi diferente. Aí ele tem que me dar um tempo para eu fazer assim, ó. Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move é a solidão dos bares que a gente frequenta, pela mágica de um dia que independeria da gente pensar. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a tua fantasia. É como se fosse pouca, a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria. Quando eu for embora, você cantará.
que nos deixa, a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, é a solidão nos bares que a gente frequenta. Pela mágica do dia, quem dependeria da gente pensar? Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a tua fantasia. É como se fosse pouca a tua alegria, não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canto aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria. Quando eu for embora, você cantará. Oswaldo Montenegro, Estrelas. É linda, né? Desculpa a falha aí, que eu dei uma viajadinha aqui, dei um errinho aí, perdoe-me. Não, eu trouxe, mas está nas coisas misturadas. Muito bem. Gente, vocês já estão cansados? Cansados? Não tem criança aqui, né? Ali um. A gente pergunta essas coisas que eu falo assim, tô! Então, olha só. Eu vou concluir o texto de Emmanuel, e aí a Elizabeth conduz com a orientação da espiritualidade para a gente concluir, né? Não só esse momento aqui, mas também, né, uma forma de agradecer por tudo ter ocorrido de forma tão harmônica, né? Na Sexta-feira Holística Capixaba. A gente agradece especialmente a Rejane, né? Para o povo de casa aí, gente, ó, procura lá no Instagram, lá, isso é fácil, né? Rejane Serrano, né? Karine Serrano e Diego Alvarenga, é isso? Né? Que são os dois que capitanearam, né, todo esse empreendimento aí. Em nome deles, a gente agradece a todos que ligaram os corações, as mãos aí nesse esforço de promover esse momento aqui. Quando nós chegamos, ela veio até nós nos agradecendo, né? E eu disse para ela, falei, olha, esse agradecimento é uma via de mão dupla, porque vocês preparam tudo e simplesmente nos oferecem a oportunidade do serviço. E nós, tão necessitados desse trabalho, é que temos que agradecê-los. Nós esperamos sermos honrados em retornar na 7ª, na 8ª, na 9ª edição da feira. Para nós sempre vai ser um grande aprendizado e uma alegria muito grande estar junto com vocês. Contem conosco na medida do nosso, né, da nossa competência, nós estaremos à disposição de vocês. Então, gente, Emmanuel, ele conclui esse capítulo 168 do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo na meditação, depois de nos orientar a essa conexão com o Cristo por meio do silêncio dos nossos pensamentos, dizendo assim, ó: regressarás então aos círculos de luta revigorado, forte e feliz. Nunca eles dizem que nós vamos escapar das lutas, mas nós estaremos mais fortalecidos nesse enfrentamento. Teu coração com Ele, teu coração com Jesus, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Junta teu coração ao coração do Cristo, e assim terás êxito, terás sucesso nesse vale do serviço. Olha como Ele desenhou o planeta Terra para nós. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz.
E muitos de nós, egoisticamente, ainda insistimos nessa caminhada solitária. Um dia, com certeza, nós entenderemos a importância, como diz o povo de Minas Gerais. Eu fiquei sabendo que eles compraram o município vizinho de vocês aqui, né? Aí me disseram, já me corrigiram, viu? Falaram que vocês só alugaram para eles. Foi só um aluguel e vocês estão recebendo os royalties ali, continua com a posse da localidade, né? Tem gente de Minas Gerais aqui? Tem algum mineiro aqui presente? Olha, Belo Horizonte, olha aí. Eu sou propaganda enganosa, viu? Eu não nasci nas Minas Gerais. Eu escolhi para finalizar uma mensagem também de Emmanuel, está no livro Paz e Libertação, psicografia do Chico, capítulo 18, e também com o título Meditação. Então eu pesquisei tudo que faz parte da obra de Chico Xavier, de Kardec, sobre a importância da meditação, para aprender um pouco mais e compartilhar aqui com vocês. Emmanuel, nesse capítulo, ele cita uma fala de Jesus para começar o raciocínio. Vinde a mim, todos os que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementemente te açoitarem os vendavais da sorte, e seja, não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, eu não sei porque que Emmanuel pôs isso aqui, porque aqui ninguém fica sem calma, né? Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma,
recorre-te a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento do seu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a esquecer a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta. Pergunta à flor que desabrocha e à estrela que cintila. Pergunta ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Emmanuel. Estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer. Posso restaurar creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia. Aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia. Aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos
os filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia. Obrigada. Eu quero fazer mais uma para terminar, pode? A gente deve ter uns, não sei quantos, 2 anos, eu acho que eu não toco essa música, não sei nem se eu vou acertar, mas vocês vão fingindo que está tudo bem e vão me ajudando aí. Eu acho que essa aqui fecha bem nosso dia hoje. Deixa eu só lembrar aqui. Eu acho que vai. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pode continuar? Pode? Alex, o violão está dando um troço aí. Vê se você tira o troço dele. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje sou estrela, amanhã te... Se hoje te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror. Eu faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre
dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul, obrigada. Eu acho que a gente deveria viver como essa última frase aqui. A gente pode mudar. A gente pode fazer de outra forma. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira repetindo comportamentos, até para honrar alguém. Ah, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, minha avó, né? Meu esposo age assim. Quanto mais a gente se sentir bem sendo a gente, né? Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia assim, eu me procuro muito pouco. E eu procuro todos, faço tudo por todos e não tenho feito por mim. E ela me perguntou assim, por quê? Aí eu respondi, eu tenho medo de mim. Vai que eu me encontro. Não é? E quando a gente se encontra, o que pode acontecer? Então, vamos nos encontrar, porque a felicidade que nós tanto procuramos está em nós. Não pode ser colocada nas mãos de ninguém, nem de Deus, porque Ele fala assim, escolhe, minha filha. Escolhe, encontra, busca, procura. Eu não posso te dar. Você tem que caminhar e merecer. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, muito obrigada e nós fomos muito bem recebidos. Tem um ator aí conhecido, eu não vou falar porque eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas ele é da região aqui. Aí quando eu coloquei a agenda, ele disse assim, eu espero que o meu povo te receba bem. E eu escrevi assim, eu sou sempre bem recebida na sua terra. E não foi diferente. Muito obrigada, de coração, né, por todos esses olhinhos aí, às vezes com lágrimas, às vezes com indagações, muitos sorrindo, nesse coração aberto que nos recebeu. Né? Nós somos pessoas comuns, cheias de dúvidas, que nem vocês. Estamos aqui não para ensinar nada a ninguém, mas para aprender nas experiências. É assim que a gente aprende, né? Então, meu coração vai voltar amanhã, assim, com vontade de já voltar para cá, né? Indo sem querer ir, mas a vida segue e nós temos compromisso. Então, esse tempo que nós passamos aqui, pelo menos para mim, foi maravilhoso. Eu saio daqui com uma bagagem muito melhor do que eu cheguei. E aqui hoje também, nessa feira, eu tive experiências fantásticas que ficarão inesquecíveis na minha jornada. Então, muito obrigada de coração a todos vocês. Um beijo grande. Eva,
Gente, não saia sem olhar aqui, né, nossos produtos, nosso livro, os pendrives, CDs. Então vamos lá. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu, orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casuar, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importa as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu, orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Preta velha abençoou. Salve os pretos velhos.